Muita gente sabe o que é Siscoserv, mas não sabe as peculiaridades do Siscoserv. Siscoserv ele começou em 2008 através de um acordo de cooperação técnica firmado pelo Ministério do Desenvolvimento e Receita Federal, principalmente. Já foi editado 2 vezes, e esse acordo de cooperação técnica ele deu amplos poderes à Receita Federal para ter acesso às informações imputadas no sistema Siscoserv. Esse documento ele está no site do Ministério do Desenvolvimento, poucas pessoas leem e acessaram esse link, mas se vocês lerem o acordo de cooperação técnica, ele é um pouco assustador, porque primeiro ele começa dando poderes à Receita Federal, poderes pequenos à Receita Federal para ter acesso aos dados imputados no sistema, e depois vai ampliando esses poderes. Isso não é de todo mal, ok? Mas a verdade é que a Receita Federal tem acesso a todos esses dados que o contribuinte imputa no sistema. O Siscoserv é um sistema integrado de comércio exterior de serviços intangíveis e outras operações que produzem variações no patrimônio das entidades. Então, não é exclusivamente um sistema de comércio exterior. As pessoas se confundem e acham que só diz respeito a comércio exterior, e não é verdade. Eu não uso mais o termo que ele tem finalidade estatística, eu utilizava isso, mas uma expressão errada. É uma ferramenta para aprimoramento das ações de estímulo, formulação, acompanhamento e aferição das políticas públicas. É uma ferramenta muito bacana. Quando eu não sabia o que era Siscoserv, eu falava mal do Siscoserv. Tá? Até parei de falar mal quando assisti a última palestra do Maurício Duval no Simbrax em Brasília e entendi o que era o Siscoserv. O Siscoserv é uma ferramenta útil, muito útil para as empresas brasileiras, ok? E olha que é difícil eu concordar com alguma coisa do governo, mas isso eu concordo, e é verdade mesmo, é útil, é muito bacana o Siscoserv. A base legal principal é uma lei federal 12.546 de 2011, que nos artigos 24 a 27 institui a obrigação da declaração dentro do Plano Brasil Maior. E o Siscoserv independe da contratação de câmbio, do meio de pagamento ou da existência formal de um contrato. Eu estou falando rápido, gente, porque eu tenho 10 minutos para falar 23 slides, ok? Eu estou pressupondo que vocês todos aqui já saibam isso, por isso que eu estou falando rápido. Afora a legislação, a Lei 12.546, nós temos acordos de cooperação técnica, eu já citei, várias portarias. A Instrução Normativa da Receita Federal principal é 1.277, nós já temos uma que é a Instrução Normativa para a formulação de consulta à Receita Federal. Parem de mandar e-mails ao Ministério do Desenvolvimento perguntando coisas específicas sobre fatos concretos ocorridos relativos ao Siscoserv. As consultas devem ser formuladas à Receita Federal por competência legal. O Ministério do Desenvolvimento não tira dúvidas sobre fatos concretos relativos a Siscoserv. Existe a legislação tributária, ela fala sobre a consulta sobre interpretação de legislação tributária, que foi regulamentada por uma instrução normativa. Formulem seus pedidos à Receita Federal, ao COSIT em Brasília, não às superintendências, ok? Sob risco até da petição ser indeferida por inépcia. Fora isso, nós tivemos várias portarias conjuntas, principalmente a portaria que aprovou a edição dos manuais, tanto de aquisição quanto de venda. Nós já estamos na 8ª edição. Eu não vejo como todo mal nós estarmos na 8ª edição. É natural que um assunto novo tenha que ser constantemente corrigido ou reinterpretado através dos manuais. Se os manuais chegarem na 30ª, 50ª, 60ª edição, não tem problema no meu entendimento, contanto que sejam cada vez mais esclarecedores, ok? Ou corrijam erros anteriores, isso é natural. As multas é que causam maior medo aos contribuintes, as multas do Siscoserv. Nós temos 2 tipos de multa que deixam os contribuintes temerosos, que são as multas por atraso e as multas por informação inexata. Nós temos uma terceira multa que é por não atendimento à Receita Federal, às intimações da Receita Federal, ok? Mas as mais importantes são por atraso e informação inexata. Por atraso,
Olha só, por atraso, na minha interpretação, as multas podem ser aplicadas se eu atrasar registro de venda, que são RVS, os registros RVS, registro de faturamento, que é o RF, registro de presença comercial, que é o RPC, registro de aquisição de serviços, que é o RAS, e registro de pagamento, que é o RP. Eu entendo que minha interpretação, que as multas por atraso ocorram no caso de atrasos nesses registros. Para cada venda, eu tenho um faturamento, então eu posso incorrer na aplicação dessa multa nesses dois casos. Para caso de aquisição de serviços, eu tenho registro de pagamento. Então, eu tenho duas situações. Eu fico olhando até o Lisandro da WTM, que ele fica fazendo assim, então ele entende muito o Cisco Serve, então estou no caminho certo. Quais são essas multas? R$ 500, eu vou resumir, ok? Por mês calendário ou por mês de atraso, para pessoas jurídicas que tiverem início de atividades, sejam imunes ou isentas, ou que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido. R$ 500 por mês de atraso. Atraso do quê? No caso de uma venda, o atraso do registro da venda e o caso do atraso do registro de faturamento. No caso de RAS, eu atraso o RAS, atraso o RP, incorro 2 vezes essa multa, vezes os meses de atraso. Então, imagina só o tamanho que vira essa multa. Existe a opção que eu não considero uma denúncia espontânea, que é o recolhimento dessa multa pelos registros atrasados pela metade. Recolhimento pela metade, quando vocês registrarem antes de qualquer procedimento de ofício da Receita Federal, ou seja, antes da Receita descobrir que vocês atrasaram. Nem todo mundo tem esse dinheiro para recolher, ok? As pessoas estão optando, na grande maioria das vezes, em formular uma denúncia espontânea formal à Receita Federal, para então formularem o registro, e quando elas receberem uma notificação de lançamento ou auto de infração, impugnarem ou entrarem com uma ação anulatória de ato administrativo para cancelar essa multa. As pessoas estão optando por isso, porque muitas vezes o recolhimento pela metade não é suficiente. O recolhimento pela metade vai quebrar muitas empresas, principalmente agentes de frete internacional. E nós temos também aqui as multas por informação inexata. Vocês imputaram os dados ou deixaram de imputar, ou no caso, inclusive, de omissão, não só informação inexata, omissão. Multa de, corrigindo o que disseram aqui anteriormente, essa multa ela foi ajustada, é a multa de 3% não inferior a R$ 100 do valor das transações comerciais, que é aquele valor declarado no registro, ou aquele valor que a Receita Federal descobre que é o valor real. Você pode colocar R$ 200 e a Receita Federal, através de uma intimação, você respondendo a ela, através de um procedimento fiscal, ela descobre que são R$ 2.000, do valor das transações comerciais ou das operações financeiras próprias da pessoa jurídica ou de terceiros. Também no caso de informação omitida, inexata ou incompleta. Então, 3% é o que prevalece. 1,5% é principalmente para a pessoa física, mas vamos considerar os 3%. Informação omitida, inexata ou incompleta. Vamos lá, quais são as informações que a gente imputa no sistema? Data de início, data de fim do serviço, valores, o valor inicial e o valor final, que é o valor cobrado e efetivamente recebido. Código NIF, que muitas vezes nós não temos, que é o CNPJ do estrangeiro, muitas vezes o sistema aceita que se deixe em branco esse campo. Se você deixar em branco, informação omitida. Então, início, fim, valores, NBS, país de execução, país de destino, NIF, endereço das duas partes, tanto do vendedor quanto do adquirente. Código da moeda, faltou mão, 11. Enquadramento. Informações complementares eu não vou considerar. Dados referentes a DI ou RE, se tiver, sim. Vamos considerar 14 omissões ou informações inexatas. Cada uma, 3%. Mínimo de R$ 100. Mínimo de R$ 100, 14, 1.400 pelo menos,
no mínimo, fora a por atraso. Vocês considerarem que um agente de frete internacional muitas vezes tem um profit de $100, isso matou a operação. Ok? Minha proposta desde já, como contribuinte, eu ainda não registro no Siscoserv, não precisei, é que essas multas, pelo menos a multa por atraso, ela não seja cumulativa. Ok? Eu acho que isso é justo, sensato, que a multa não seja cumulativa. Se aplique uma multa só por atraso. E que não seja de R$ 1.500, que é a multa mais alta. A NBS, não sei se vocês sabem, mas a NBS ela tem uma estrutura muito parecida com a NCM. Então, a NBS ela está para o Siscoserv, assim como a NCM está para o Siscomex. Nós temos 9 dígitos, e o código NBS ele é iniciado pelo número 1. A NCM é iniciado pelo número 0, mas isso vocês não veem na tarifa externa comum. Ok? Eu não sei quantos códigos existem hoje, mas eu acho que na última palestra do Maurício ele me falou, são 800 códigos mais ou menos. E esses códigos eles tendem a aumentar. Até uma última pergunta que eu fiz, acho que foi o Maurício no Simbrax, eu perguntei se a NBS ela seria mais condensada, e ele me respondeu que ela seria mais, como se diz isso? Mais detalhada. Principalmente eu dei o exemplo do hotel, né, com a hospedagem com serviço de limpeza, sem serviço de limpeza, né? Camareira, eu não sei se camareira tem camareira? Tem. Mas ok, esse foi um exemplo que eu falei que existe, mas é uma brincadeira, tem divisões que são necessárias. Mas para vocês terem uma ideia, existem divisões com relação a tipo de carga carregada. Então você tem se é carga viva, se é container refrigerado, se não é, se é carga perigosa, não é. É complicadíssimo você fazer esse tipo de classificação. Então a chance de errar uma NBS é muito grande. O público-alvo do Siscoserv são pessoas físicas, jurídicas e entes despersonalizados. Estão dispensados os optantes pelo Simples, que não tenham utilizado mecanismos públicos de apoio ao comércio exterior, e pessoas físicas residentes no país que, em nome individual, não explorem, essa é uma parte importante, não explorem habitual e profissionalmente qualquer atividade econômica de natureza civil comercial com fim especulativo de lucro, desde que não realizem operações de valor superior a $30 mil no mês. Ok? Prazos para registro de venda e aquisição. Em 2013, o prazo legal é de 1 mês para registro, da data da prestação de serviço contratado ou vendido, ou da variação patrimonial do intangível. Mas o governo deu uma folga de 6 meses, em 2013. Aí eu fico do lado do governo. Eu acho que a população teve tempo suficiente para aprender ou ser instruída sobre o que era a Siscoserv e sobre a obrigação dos registros. Então, 2013 eram 6 meses, 2014 3 meses, 2015 1 mês. Contratou o serviço, 1 mês para registrar. Passou 1 mês, multa de 1.500 por lucro real, cumulativa. Tanto para registro de venda quanto de aquisição, nós temos prazo. Para pagamento e faturamento, igual forma, nós temos prazos também. Perigo do cruzamento de dados. Siscoserv, se eu não me engano, corrijam se estiver errado, Rafael e Maurício, ele teve participação na criação, Receita Federal, Ministério do Desenvolvimento, IBGE e Banco Central, ok? Errei. Quem mais? IBGE não. IBGE é na nomenclatura. A nomenclatura. E o Banco Central? A nomenclatura, ok. Qual é o receio dos contribuintes? Cruzamento de dados dos registros com o Banco Central e as operações cambiais. Eu, na minha ignorância, acredito que isso vai ocorrer, até porque houve modificação do regulamento de câmbio no final do ano, é muita coincidência.
Cruzamento de informações imputadas no sistema Siscoserv com as informações das notas fiscais de serviço das prefeituras municipais. Prefeitura adote NBS. Está no site do Ministério do Desenvolvimento isso. Por quê? Prefeituras municipais podem cruzar a descrição do serviço prestado com a descrição do serviço prestado na nota fiscal com o serviço prestado no Siscoserv, o que vocês declaram, e cobrar pelo ISS, não recolhido, porque dependendo do código utilizado, há variação de ISS. Pode, inclusive, verificar se o serviço foi prestado no município ou não. Cruzamento com Receita Federal, isso é óbvio, está no Acordo de Cooperação Técnica. A Receita Federal vai ter acesso à falta de recolhimento de tributos. Secretarias das Fazendas Estaduais, as pessoas ainda não se tocaram que um CNAE que não bate com a descrição do objeto social dá problema com a Secretaria das Fazendas Estaduais. Então, antes de imputar qualquer registro no Siscoserv, vocês têm que olhar primeiro, estou ou não obrigado a registrar? Se estou, aquisição ou venda? Se estou, qual o NBS? Se estou, qual modo? Presença comercial? Tudo isso é passível de erro, hein? Eu acho que faltou falar isso, né? Não eram só 14, tem mais. Tem 16 pelo menos, chance de errar e tomar a multa por omissão ou erro. Depois, meu objeto social comporta essa atividade? Meu objeto social bate com o meu CNAE? Não, eu tenho que corrigir tudo. Por que eu estou falando isso? Porque daqui a 3 anos, quando vocês receberem a Receita Federal nas suas portas, através de uma fiscalização, principalmente de uma intimação, a Receita Federal vai pedir os documentos que ampararam aquela operação de venda ou aquisição. Se você não tiver documentos, você tem e-mails. Vocês vão ter que encontrar esses documentos. Então, primeiro, esses documentos têm que ser guardados fisicamente ou digitalizados. E se alguma informação não bater, vocês estão abertos para a aplicação de penalidades, tanto pela Receita Federal, quanto pelas prefeituras e secretarias das fazendas. Então, a gente tem aqui âmbito municipal, estadual e federal envolvidos, ok? Fora isso, algumas operações de venda ou aquisições de serviço, à luz da legislação do Siscoserv, embora possam parecer revestidas de lisura, legalidade ou normalidade, podem configurar crimes ou infrações administrativas. Não sei se vocês sabem, mas qualquer intimação da Receita Federal mal respondida faz prova contra o próprio contribuinte. Se você responde às intimações da Receita Federal achando que o problema vai acabar ali porque você foi bonzinho e entregou toda a documentação, isso pode virar um auto de infração, e um auto de infração que configura o que constate em tese a ocorrência de qualquer tipo de crime, principalmente crimes contra a ordem tributária, é obrigatoriamente transformado em um outro processinho, falando de forma bem vulgar, que é representação fiscal para fins penais. Por dever de ofício, a Receita Federal tem a obrigação de enviar uma representação fiscal para fins penais ao Ministério Público Federal ou estadual, dependendo da competência e do tipo de tributo sonegado para a apuração de crime. O Ministério Público Estadual oferece a denúncia direto à Justiça Federal, né? Ou requisita à Polícia Federal a instauração de inquérito policial para apuração de crime. Ninguém se toca disso. Ninguém se tocou até agora. E não se toca nem nas operações de comércio exterior, principalmente nos casos de penalidade de perdimento de carga por subfaturamento, ocultação do real adquirente, coisa que o valha. Dentre essas operações, uma que apresenta problemas, e ninguém se toca disso também, é de compensação internacional de créditos ou compensação interna, chamada por alguns também de compensação privada ou por outros de balance. Tenho 2 empresas efetuando registros no Siscoserv, e registra uma venda, outra venda, uma aquisição. São 2 empresas que trabalham direto juntas. No final do mês, elas apuram, olha, você está me devendo tanto aqui, você está me devendo tanto aqui, eu tenho tanto a pagar para você, tanto a pagar, vou fazer só uma operação de câmbio. Por que eu vou fazer várias operações de câmbio e ficar pagando IOF que não um bobo,
né? Ou então, o principal não é nem o IOF, aí no caso, é gastar com corretora de câmbio ou com as operações de câmbio com bancos. Desde 2005, através de resolução do Conselho Monetário Nacional, número 3.265, 3.266, e a circular do Banco Central, 3.280, a compensação foi vedada. E essa vedação pode ser observada através do Decreto-Lei 9.025, de 46. E o artigo 10 diz: é vedada a realização de compensação privada de créditos ou valores de qualquer natureza, sujeitos os responsáveis às penalidades do Decreto 23.258, de 33. Ou seja, eu estou falando isso porque, como eu presto consultoria, eu sou advogado e consultor na área de comércio exterior e Siscoserv, eu estou cansado de ver clientes fazendo compensação privada de valores. Por isso que eu não posso nem falar o nome dos clientes aqui. E olha, muitas vezes eles nem sabem que estão cometendo um ilícito civil, no mínimo. Um ilícito administrativo. Compensação interna ou privada de créditos é considerada operação lesiva ao mercado de câmbio, impondo multa de até 100% do valor movimentado. Vocês imaginem. E outro problema que aflige alguns sujeitos passivos da obrigação de prestar informações, por força da criação do Siscoserv, é a questão de recebimento, de remessa ou recebimento de valores lastreados em documentos não idôneos, que configura crime de lavagem de dinheiro. Ok? E, finalmente, a documentação equivocada que ampare qualquer operação de compra ou aquisição poderá fazer prova de crimes contra a ordem tributária. Exemplo: omitir informação ou prestar declaração falsa a autoridades fazendárias, fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal, falsificar ou alterar nota fiscal, fatura duplicada, nota de venda ou qualquer outro documento relativo à operação tributável. Siscoserv é bom? É, eu falei no começo. As multas são pesadas? São. Só que se você não impõe multas, o contribuinte não declara e o governo não fica sabendo nada. Então, a existência das multas, ela é necessária. O que é preciso fazer é reduzir as multas. Como eu atuo muito na área de comércio exterior, eu trouxe as dúvidas mais frequentes. Quem deve declarar o frete? Quem registra pessoa física no caso de uma viagem a trabalho ou é a empresa? Falta de NIF, que aceita você registrar sem o NIF, será considerada informação incompleta? Quando começarão a ser, principalmente quando começarão a ser publicadas as primeiras soluções de consulta pelo COSIT em Brasília, relativamente a comércio exterior? Não esqueçamos que, por força de lei 11.000 e alguma coisa, eu sou péssima para guardar número de lei, a Receita Federal tem obrigação legal de responder consultas, decidir impugnações em autos de infração, decidir qualquer tipo de processo administrativo, fiscal ou não, em 1 ano, por força de lei, ok? Então, acredito que daqui a 1 ano nós tenhamos as primeiras soluções de consulta. Antes. E uma pergunta que até eu faço, eu tenho várias, mas eu só vou fazer uma, é se a Receita Federal já se sente e já tem auditores fiscais aptos a responderem às soluções de consulta, já que Siscoserv não é só comércio exterior, Siscoserv é tudo, Siscoserv engloba até questões de royalties, questões financeiras. Bem, é só.